Sempre que eu ia à rodoviária é um dos lugares mais encantadores para mim. É um lugar de chegada e de partida. E quantas vezes a gente chega e parte? Então, nesse lugar de encantamento, numa noite em que eu esperava o ônibus para voltar para o Cariri, eu sentei, tirei o livro da bolsa, comecei a folhear e quando eu olhei do lado, ela estava lá sentada. Tinha umas sacolas enormes, tinha um cabelo grisalho preso no centro da cabeça. Trazia a cor da sabedoria dos seus ancestrais. Ela me olhou e numa voz doce. Eu tinha que me esforçar para ouvir, pois era educadamente baixa. Falava de forma firme e doce. Aquela foi a primeira vez que nós nos encontramos. Depois, sempre que eu ia a Fortaleza, porque era na rodoviária de lá. Foi na rodoviária de lá que nós nos conhecemos. Eu a procurava. E ela estava sempre sentada no mesmo lugar. Se não no mesmo, algumas cadeiras à direita, algumas cadeiras à esquerda. E numa das últimas viagens que nós nos encontramos, ela estava com uma agenda quase inteiramente escrita. Eu perguntei para ela o que ela havia escrito naquelas páginas todas. E ela me disse que estava terminando um de seus livros. O último livro, já que era o que ela estava terminando. Ela me disse
Com voz doce e firme. Que estava terminando um livro que estava dando o título de A Citologia do Amor. Eu perguntei do que falava, para que ela me explicasse melhor o assunto do livro, o assunto da obra. Ela me disse que, para ela, que deveria ser para o restante da humanidade inteira, o amor é uma grande célula. Mas que nem todos os seres humanos conseguem acessar. Ela se chama Val. Val é um apelido carinhoso. Ela é Regina Célia Fontinelli do Loren e nós nos encontramos várias vezes. Contei para ela várias situações da minha vida e ela me disse que uma vez, quando passava na Avenida da Universidade, em Fortaleza, se algum de vocês conhecerem, vão saber onde fica, eu já tinha falado para ela que estava com um problema em casa porque estava trocando o telhado e ela disse que vinha no sol de meio-dia, na Avenida da Universidade e lá no meio do canteiro, entre uma margem e outra, ela encontrou uma cédula de R$2. Pegou a cédula de R$2, lembrou de mim, lembrou do telhado da minha casa, segurou a cédula com muita força, olhou para o sol e gritou: Caririaçu! Foi uma das cenas mais lindas que eu já vi na oralidade literária. Como Regina Célia. Tem os Bernardos, as Franciscas, as Julianas, os Anselmos. Quantos encantados nós encontramos. Meu coração. Esse aqui parece que ela tá posando. Ele teve uma infância solitária. Morava com os pais, adorava o quintal da sua casa. Foi lá que ele viveu os primeiros anos da sua vida. Foi lá que ele viveu a sua primeira infância. Todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspe à distância servem para a poesia. O homem que possui um pente e uma árvore serve para a poesia. Terreno de 10 por 20, sujo de mato, os que nele gorjeiam detritos, semoventes, latas, servem para a poesia. Um Chevrolet gosmento, coleção de besouros abstêmios, um bule de braque sem boca, são bons para a poesia. As coisas que não levam a nada servem para a poesia. Tem grande importância. Cada coisa ordinária é um elemento de estima. Cada coisa sem empréstimo tem seu lugar na poesia ou no geral.
o que se encontra no ninho do João de Ferreira, caco de vidro, grampos, retratos de formatura, servem demais para a poesia. As coisas que não prendem e que não pretendem, como por exemplo pedras que cheiram, águas, homens que atravessam períodos de árvores, se prestam para a poesia. Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma serve para a poesia. As coisas que os líquens comem, sapato, adjetivos, têm muita importância para os pulmões da poesia. Tudo aquilo que a nossa civilização rejeita, tudo aquilo que a nossa civilização rejeita, tudo aquilo que a nossa civilização atual rejeita, pisa, mija em cima, serve para a poesia. Os loucos de água e estandarte servem demais. O traste é ótimo, o cobre de aba é um colosso. Tudo que explique o alicate cremoso e o lado das estrelas serve demais da conta. Pessoas desimportantes dão para a poesia qualquer pessoa ou escada. E a laminação do sabiá é muito importante para a poesia. O que é bom para o lixo, é bom para a poesia. Importante sobremaneira é a palavra repositório. A palavra repositório eu conheço bem, tem muita repercussão, como algibre entupido de silêncio sobre os destroços. As coisas jogadas fora têm grande importância como o homem jogado fora. Aliás, é também objeto de poesia saber qual o período médio que é um homem jogado fora pode permanecer na terra sem nascerem em sua boca as raízes da história. As coisas sem importância são bens de poesia, pois é assim que o Chevrolet Gosmento chega ao poema e às andorinhas de junho. É assim que o Chevrolet Gosmento chega às andorinhas de junho. Estão tudo molhado, é você? Parece que eu não enterro, né? Nada, meu povo. Tem uma guria, outra guria. Eu me sinto péssima em perceber isso. Vocês são... 2009, eu acho. Foi em 2009 que nós passamos as últimas férias juntas. Ela veio com seus filhos pro Cariri, porque sabia que por aqui tinha uma tal de uma exposição do Crato. Ela veio e comemorou o seu aniversário de, sei lá, de 56 anos. Eu não sei exatamente qual foi o aniversário que nós comemoramos naquele período. Brincamos, fizemos festa de criança. Foi no quintal. Não está positivo, está negativo. O negativo conta a história toda daquele dia. Depois de alguns meses,
A tristeza e a raiva do seu coração fizeram com que no seu seio direito fosse gerado um objeto contentor de raiva e ódio. E aquele objeto contentor de raiva e ódio que começou a habitar o seio direito dela, achou pouco habitar o seio direito dela e passou a habitar o esquerdo também. Para que aquilo não tomasse de conta do corpo dela inteiro. Aquela raiva e aquele ódio que nem ela sabia que tinham sido transformados numa massa amarelada e habitavam o seio direito e o seio esquerdo dela, foram retirados. Já não existiam mais no corpo dela. Mas no corpo dela já existia vários focos daquela raiva contida, do que ela não soube falar, do que ela não soube trabalhar. Alguns meses depois ela se foi. Se foi. Quando eu nasci, o meu pai foi às 3 horas da manhã com os brinquedinhos pequeninos, que seria a minha lembrancinha, jogar na porta da casa dos amigos. Um desses amigos era o meu padrinho. Ele era casado com a minha madrinha. E foi a minha madrinha que foi tomada pela raiva, que não conseguiu falar e que teve os seios retirados. E depois dos seios retirados, já não adiantava mais. Aquilo já tinha se alastrado. O corpo dela estava tomado e ela se foi. Numa tarde. Os 3 filhos ficaram já criados, já grandes. Eles sabiam falar. Eles conseguiam expor o que gostavam e o que não gostavam. 3 meses depois daquele dia, enquanto dormia, senti o cheiro dela no ar. E o cheiro dela se misturava a uma quantidade de pães que eu não sabia identificar de onde vinham. De repente ela veio de trás de uma estante com uma cesta enorme de pães. Me deu um e naquela coloração amarelada que parece um negativo colocado contra o olho, ela me olhou nos olhos e disse: esse pão é seu. O restante, entregue para eles. O restante é dos meninos. Eu entendi como se fossem os filhos dela. Eu não sei fazer pães. Mas daquele dia para cá eu tenho tentado aprender da melhor forma. Com massa orgânica, para que a gente consiga sobreviver, para que tudo seja digerido da melhor forma, para que não empache no estômago, para que a nossa voz não se cale. E naquele mesmo tempo, e ali, do lado da igrejinha dos Salesianos, eu passava. Eu passava do lado da igrejinha dos Salesianos, não pelo lado da Avenida Padre Cícero, pelo outro lado, numa ruazinha estreita. E eu fui pedir água numa casa e vi que não era a casa que eu imaginei que fosse, não era uma casa. Era uma bodega, não era uma bodega, era uma pequena venda, mas era uma venda que tinha coisas muito diferentes que eu não tinha visto ainda. E eu perguntei como era o nome da senhora que me atendeu de forma tão simpática naquela venda. E ela me falou que o nome dela era Filomena. E como Val, a moça da rodoviária, eu fui saber de Dona Filomena, que era tão simpática e me dava água, de forma que a água não só me saciava a sede, mas a água também me alimentava.
me alimentava os olhos a água de Dona Filomena. A água de Dona Filomena me alimentava os olhos porque ali, no espaço onde ela tirava o seu sustento, ela também distribuía sonhos. Ela distribuía sonhos. Dona Filomena sonhava em ter um sítio. E ela desenhava o sítio dela em papel almaço e lápis de cor. Além do sítio dela desenhado em papel almaço a lápis de cor, Dona Filomena distribuía a troco de muito pouco, porque valia muito mais. Algumas bonecas de cor. Ela conhecia as pessoas. E quando Dona Filomena conhecia alguém que ela gostava muito, ela tentava fazer aquela pessoa para que aquela pessoa ficasse com ela pelo menos um tempinho enquanto não ia se embora. Com outro que ele passasse e pegava por muito pouco. Essa foi uma das pessoas que Dona Filomena conheceu. Uma sobrinha, uma filha, alguém que passou lá na venda dela, não sei exatamente quem foi. Essa eu adquiri a troco de muito pouco e dei para uma amiga. Ela guardou por muito tempo, até que a filha de uma outra amiga pegou a tal boneca e não se controlou, não se conteve, destruiu a saia. Para ela já não teve mais serventia e eu peguei de volta. Naquele mesmo dia eu também comprei um boneco. E esse boneco de Dona Filomena parecia um irmão que ela gostava muito. Esse irmão que ela gostava muito, por coincidência, guardava as pessoas para sempre na luz, grafadas no papel. Grafadas de luz e papel. Aquele boneco que eu acabei dando para um amigo trazia uma máquina fotográfica. O boneco eu entreguei, mas a máquina eu fiquei. Guardei a máquina com o maior carinho que pude. O amigo acabou dando o boneco para o outro amigo. Decidi fotografar o silêncio. Entretanto, tentei. Eu conto. É difícil fotografar o silêncio. Madrugada, a minha aldeia estava morta. Não se via ou ouvia barulho. Ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa. Eram quase 4 da manhã. E eu, silêncio, pela rua, carregando um bêbado. Preparei a minha máquina. O silêncio era um carregador. Estava carregando o bêbado. Fotografei o carregador. Fotografei o perfume. Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Fotografei a existência dela. Vi ainda um azul perdão no olho de um mendigo. Fotografei o perdão. Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. A desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Foi difícil fotografar o sobre. Por fim, eu enxerguei a nuvem de calça. Representou para mim que ela andava na aldeia de braços com Mayakovsky, seu criador. Fotografei a nuvem de calças e o poeta. Ninguém, outro poeta no mundo, faria uma roupa mais justa para cobrir sua nuvem. A foto saiu legal.
Acho que o quintal onde a gente brincou é maior que a cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há de ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como acontece com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores que as outras pedras do mundo, justo pelo motivo da intimidade. Mas o que eu queria dizer sobre o nosso quintal é outra coisa. Aquilo que aquela negra Pandoba, remanescente de escravos do Recife, nos contava. Pombada contava aos meninos de Corumbá sobre os achadouros, que eram buracos que os holandeses, na fuga apressada do Brasil, faziam nos seus quintais para esconder suas moedas de ouro, dentro de grandes baús de couro. Os baús ficavam cheios de moeda dentro daqueles buracos. Mas eu estava a pensar em achadouros de infância. Se a gente cavar um buraco ao pé da goiabeira do quintal, lá estará um guri ensaiando subir na goiabeira. Se a gente cavar um buraco ao pé da goiabeira, lá vai estar um guri tentando agarrar no rabo de uma lagartixa. Sou hoje o caçador de achadouros da infância. Vou meio dementado, a inchar das costas, a cavar meu quintal, vestígio dos meninos e meninas que fomos. Hoje encontrei um baú cheio de punhetas. Era teu, Fernando. Era teu. Prezo inseto mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Seu também? Pode ir.
Alto. Bem alto. Que a importância de uma coisa não se mede com a fita métrica, nem com balanços, nem com barômetros. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Você pode repetir pausadamente, a gente repetir depois de você? No começo. Que a importância de uma coisa Que a importância de uma coisa não se mede com a fita métrica, não se mede com fita métrica, nem com balanços, nem com balanças, nem com barômetros. nem com barômetros. Que a importância de uma coisa Que a importância de uma coisa há que ser medida há que ser medida pelo encantamento pelo encantamento que a coisa produza em nós. que a coisa produz em nós. Há de ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Eu sei. Tem a pressão. Só mexer aqui, esse último aqui, tá vendo? Tá vendo como tá desfocado? Aí tu vira pra ficar focado. Esse último. Pronto. Vai pra Roupas velhas, por bazar. Tem um encantamento pelo que aparentemente é inútil. Cadê a mãozinha? Tem um encantamento pelo que é aparentemente inútil. Tem um encantamento pelo aparentemente inútil. Tem um encantamento pelo aparentemente inútil. A cigarra canta até não pertencer mais a este mundo. Ela canta, sai cantando, deixa o corpo e segue. Segura esticado, bem esticado. Segura o pano bem esticado. lá pra perto. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira, água na peneira era o mesmo que roubar o vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixe no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces da casa sobre o orvalho. A mãe reparou que o menino gostava demais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino, que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo, o menino aprendeu a usar as palavras.
viu que podia fazer peraltagens com as palavras. E começou a fazer peraltagem com elas. E foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, fez até pedra da flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta por seus despropósitos. Vai encher os vazios com suas peraltagens. Aqui? E algumas pessoas vão se encantar com seus despropósitos. Onde é que toca? Não tô com ideia. Vai encher os vazios com suas peraltagens. Não vai. E algumas pessoas vão se encantar com seus despropósitos. Tudo é matéria de poesia. Um dos espetáculos mais lindos que já apareceram no Cariri. Falava sobre a Guerra de Troia, sobre a visão de Helena, sobre a visão de Cassandra. A visão de Cassandra. Uma ótica feminina da Guerra de Troia. Eles dançavam, cantavam em grego. O cavalo apareceu. Cassandra sofreu agruras. Nos momentos do espetáculo, que durava 3 horas, eles serviam um licor de laranja em pequenas tacinhas de barro. Eu quis guardar aquela tacinha para o resto da minha vida. O espetáculo aconteceu em 2005. A tacinha ficou comigo até o dia 28 de abril de 2019. Depois ela virou cacos da tacinha. Mas continuam a contar a história do espetáculo, do afeto que gerei com os que conheci, dos cheiros que vivenciei no momento da apresentação, de tudo que aquilo tudo deixou em mim, e da vontade imensa de ir embora, de mim, e ficar comigo tão absurdamente que o fora de mim seria me dar de presente. Com o tempo, a gente aprende que as chaves que a gente perde são das portas que não deveriam ser abertas. E das chaves que são resgatadas são das portas que precisam ser insistidas. O caco permanece. E vai seguir e contar a história de cada um dos que olhei e que com sinceridade me olharam.
Eu não aguento mais não. Cansou? Eu nem vi mais. Tá no meio aí. Lá no meio eu dou na testa. Lá no meio eu dou na testa. Ela vai passar. O mundo meu é pequeno, Senhor. Tem um rio e um pouco de árvores. Nossa casa foi feita de costas para o rio. Formigas recortam roseiras da avó. Nos fundos do quintal há um menino e suas latas maravilhosas. Todas as coisas deste lugar já estão comprometidas com aves. Aqui, se o horizonte enrubescer um pouco, os besouros pensam que estão no incêndio. Quando o rio está começando um peixe, ele se coisa. Quando o rio está começando um peixe, ele me rã, ele me árvore. De tarde, um velho tocará sua flauta para inventar os ocasos. De tarde, um velho tocará sua flauta para inventar os ocasos. De tarde, o velho tocará sua flauta para inventar os ocasos.